Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 11, que será aplicada no próximo domingo. Hoje a leitura está no capítulo 36, o versículo 5. Porém, nós vamos ler a partir do versículo 1. O tema da leitura é Deus é grande e não despreza a ninguém. Vamos à leitura. Versículo 1 do capítulo 36. Prosseguiu ainda ele e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. É interessante, irmãos, a apologética ela é uma matéria a ser estudada. A defesa da pregação, a defesa do evangelho, ela é uma matéria séria, é uma matéria que deve ser levada a sério. Defender o evangelho não é querer ser o guardião do evangelho. Defender o evangelho é eu mostrar as benécias, é eu mostrar o benefício que o evangelho faz para a humanidade. A mensagem do evangelho, a mensagem ali é uma mensagem humanista. É uma mensagem de paz, é uma mensagem de misericórdia. É a mensagem que revela de verdade o coração de Deus, um coração misericordioso e amoroso. Certo? Então a apologética ela é algo a ser levado a sério. Porém, o fanatismo religioso vai confundir isso e vai buscar até o fim a destruição de alguém. Vai querer primeiro calar essa pessoa, vai querer sumir com essa pessoa, excluir essa pessoa. Hoje está muito em moda, pelo menos nas redes sociais, o tal do cancelamento. Vai querer cancelar essa pessoa, enfim, vai perseguir essa pessoa de todos os meios. No final, vai acabar querendo matar essa pessoa, querer tirar a vida dessa pessoa. Então, não, isso não é defesa do evangelho, certo? Isso é fanatismo religioso. Os salvos em Cristo não entram por este caminho, porque este caminho é um caminho mundano. O crente em Cristo Jesus, ele é, antes de tudo, amoroso e misericordioso, assim como o seu Deus o é. Ok? Mas vamos seguir. Versículo 3. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Ele fez 3 defesas de Deus. Primeiro, ele fez um ataque, para ser mais exato, sobre os 3 amigos de Jó e sobre Jó. Lembrando que ele foi o único que citou Jó no seu discurso, citou o nome de Jó, falou diretamente ao homem Jó. Ok? Mas também ele vai fazer a defesa, por exemplo, no capítulo 4, ele vai fazer a defesa da justiça de Deus. E no capítulo 5, ele vai fazer a defesa da sabedoria de Deus. Ok? Aí agora, no capítulo 36 e no capítulo 37, ele vai fazer uma síntese de todo o discurso, dos 3 discursos que ele já fez. Ele fez 3 discursos e agora, o capítulo 36 até o capítulo 37, ele vai estar repetindo ou reforçando algumas defesas que ele fez. Certo? E aí, então, ele continua. Versículo 4. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Percebe a arrogância? Contigo está um que é sincero na sua opinião. Irmãos, no original, ele está dizendo aqui que com Jó, na presença de Jó, na presença de todas aquelas pessoas, estava uma pessoa que era aquele que detinha a palavra de Deus, aquele que falava em nome de Deus, o único e verdadeiro representante de Deus na terra. Olha o nível desse camarada. Olha como que esse homem estava tão alucinado na sua religiosidade. E o pior de tudo, irmãos, está no desprezo para com a vida dos outros. Jesus nos ensinou que nós conheceremos a árvore pelo fruto. Só saberemos se ela é boa ou ruim mediante o fruto que ela nos der.
Só saberemos se é trigo ou se é joio na hora da colheita, na hora de ver o fruto, ou seja, na hora de colher o fruto. E aí, quando você vai colher o fruto de uma árvore da semente de Eliú, vamos colocar assim, uma árvore Eliú, você vai perceber que ela não tem nada de Deus, que não há nela fruto que glorifique o nome do Senhor, que não há nela, não há em Eliú alguém que de fato representa a Deus, porque lhe falta a graça, lhe falta a misericórdia, lhe falta a compaixão. E ele continua, nós ainda não chegamos no versículo 5, e sem contar a arrogância, né? A arrogância, meu Deus do céu, é absurda, é simplesmente absurda. Mas vamos continuar. Versículo 5, que é o da nossa lição, que é o da leitura hoje, diz o seguinte: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Ele tem razão nesse sentido. Deus realmente é grande. Mas aí quando você for ler o versículo 6 em diante, você vai ver a forma como ele despreza, que é a visão religiosa. A visão do homem puramente religioso, que é um homem carnal, que é um homem mundano, o homem religioso, o homem estritamente religioso, ele é um homem mundano, ele não é um homem cristão. O cristianismo ele vai além da religiosidade, o cristianismo ele vai além daquela visão humana e terrena. O cristianismo é Deus morando no coração do homem, transformando a vida do homem para que esse homem seja uma bênção para o lugar onde ele está. Isso é ser cristão? Então não é essa posição de Eliú. Essa posição é posição completamente equivocada. É fanatismo puro religioso. Mais nada, não há nada de Deus nisso. Mas ele tem razão em uma coisa: Deus, de fato, é grandioso, muito grande, como ele diz, contudo a ninguém despreza. Samuel Terren diz o seguinte: a onipotência divina não é incompatível com a justiça e a bondade divina. Ou seja, Deus é todo-poderoso, Deus é grandioso, Deus é infinitamente poderoso, mas isso não é maior, o seu poder de criação ou seu poder de destruição, não é maior do que a sua justiça e a sua bondade. Não é maior do que isso. E como que a gente sabe disso? Irmãos, Deus poderia ter criado um monte de escravos, né? Tanto os anjos quanto os humanos. Ele não precisaria nos dar o livre-arbítrio, por exemplo. Sabe quem daria livre-arbítrio para uma criatura sua? Deus, só Ele. Porque nem eu nem você faria isso. Qualquer coisa que nós criarmos, percebe as criações humanas. Toda a criação humana não tem vontade própria. Se tiver vontade própria, nós destruímos, porque nós não aceitamos que contradigam a nossa vontade. Observe como que é a criação dada por alguns pais. Eles confundem força com liderança. Eles confundem arrogância, eles confundem abuso de poder com autoridade. Autoritarismo com autoridade. O nosso Deus não é autoritário. O nosso Deus, ele mostra liderança, é diferente, porque ele usa o exemplo para fazer isso. Nós podemos recordar aqui naquele momento da última ceia, Jesus trocando de roupa e indo lavar os pés dos discípulos. E aí quando alguém retruca, ele diz: eu estou fazendo isso para mostrar para vocês como é que deve ser feito. É o maior servindo o menor. Compreende? Então ele ensina, a pedagogia de Deus é a pedagogia do exemplo. Ele usa o exemplo para ensinar as pessoas. Aí a gente pode falar, mas algumas pessoas não aceitam, algumas pessoas não querem ouvir. E aí, irmãos, entra o religioso fanático,
que o religioso fanático acha que Deus vai obrigar as pessoas a aceitarem Ele. Deus vai obrigar as pessoas a servirem Ele. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não aceita nada por obrigação. Então a primeira coisa que Deus faz ao criar as suas criaturas é dar liberdade. É simplesmente libertar, é libertado. No ato da criação, nós fomos libertos. Foi nos dado o poder de escolha, ainda que a opção contrária a Deus fosse a morte, mas nós tínhamos o direito de escolher. Nós tínhamos e temos o direito de escolher. A gente pode começar pelos anjos. Os anjos escolheram Deus, mas alguns deles não escolheram Deus. E caíram, só que foi escolha deles. O problema das escolhas é aí que entra a responsabilidade. O problema das escolhas é que você tem que conviver com a escolha que você tomou. E algumas escolhas são irreversíveis. Não se pode voltar atrás. Que é o caso de hoje, os anjos caídos. Algumas escolhas não se pode voltar atrás mais. Então, nós somos chamados à responsabilidade. Mas sim, o nosso Deus é misericordioso ao extremo. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele não despreza ninguém. Ele não elegeu ninguém para condenação, nem elegeu ninguém para ser o suprassumo da escolha de Deus. Antigamente, a gente ouvia muito isso. O bom de ser velho é isso. Antigamente a gente ouvia muito isso, o tal do xodozinho de Jesus. É o cara que foi escolhido por Deus. Irmãos, todos os escolhidos de Deus na Bíblia sofreram, comeram o pão que o diabo amassou. Irmãos. Olha a vida de Paulo, escolhido por Deus a dedo. Deus vai ao encontro dele, separa ele e fala, calma, esse aí ele ainda tem muito que fazer para mim. E olha o que Paulo sofreu. E olha o fim de Paulo. Então o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele não exclui ninguém. Bem pelo contrário, quanto mais o homem estiver distante de Deus, mais Deus gasta para trazer esse homem para perto dele. Sabe, o homem que vai receber o castigo de Deus é o homem a quem Deus ama. Deus não pune a quem está longe dele. Deus não pune aquele que ele desprezou. Deus, ele próprio, a palavra de Deus próprio diz isso para nós. Eu açoito e castigo a todos quanto amo. Porque é um pai que está tratando. Esse açoite, esse castigo não é ditadura. Não é abuso de poder. Mas é a pedagogia do ensino de Deus. Eliú não consegue compreender isso. Mas o pior de tudo, Eliú acha que ele é a voz de Deus. Que os pensamentos dele era Deus falando e ele usando a boca dele para falar com os homens. Mas quem estava falando ali era um coração iludido e cheio de ódio. Ah, Deus não usa as pessoas? Graças a ele que sim, ele usa sim. Ele usa, graças a Deus. Nós vivemos no meio de um povo que acredita nisso, e é verdade. Deus usa as pessoas para falarem com a gente. Mas não é sempre. Não é toda vez. Não é todo pensamento que passa pela minha cabeça é Deus querendo me usar para falar com alguém. Não. É o meu cérebro falando comigo mesmo. Então, irmãos, que a gente amadureça nisso. E mais, acima de tudo, sejamos responsáveis com o evangelho que foi trazido a nós. Porque somos nós quem vamos levar o evangelho à frente. Paulo escrevendo aos Romanos, se eu não me engano é no capítulo 3, eu não vou saber dizer agora exatamente, ele diz o seguinte, Deus é blasfemado entre os ímpios por causa de vós, por causa dos falsos irmãos, por causa daqueles que se dizem cristãos, mas mentem, porque só falam da boca para fora, mas as suas atitudes são piores do que as dos ímpios. Por isso Deus é blasfemado no meio dos ímpios. Que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus.
e estejamos sempre a serviço dele. Amém? Deus vos abençoe, fiquem em paz e tenham todos um excelente dia.